Olá, meu nome é Carmen, eu sou advogada e trabalho no escritório Epaminondas Nogueira, que é um escritório que tem mais de 50 anos de atuação na área jurídica. Hoje eu vou falar sobre a Covid-19 e as relações de trabalho nesse período de exceção. Então eu vou falar a data de hoje, que é 24 de abril de 2020, e as informações que eu estou prestando aqui, elas valem enquanto o decreto de emergência, né, em relação à medida sanitária da pandemia estiver valendo. Quando a pandemia for decretado o final dessa fase de emergência, as regras trabalhistas vão ser retomadas da mesma forma que eram antes da emergência. Então, o objetivo aqui é responder a perguntas que nós temos recebido diariamente nos nossos escritórios. Então, a primeira pergunta que o pessoal faz é sobre como que deve ser feita a comunicação. E aqui a minha resposta vai valer tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Toda a comunicação, ela deve procurar ser o mais formal possível. Se não for possível o envio de um telegrama, o próprio funcionário ir até a empresa para receber a comunicação, né, assinar. A comunicação pode ser feita pelo WhatsApp ou por e-mail, procurando sempre obter uma resposta daquele que recebeu. Outra coisa importante é que o empregado ele não é obrigado a aceitar o acordo, qualquer tipo de acordo, tanto de redução de jornada quanto de suspensão de horas. E se o empregado não aceitar, aí cabem duas possibilidades, né? Uma é a demissão do empregado e a outra é o próprio empregado se demitir. Essa condição vai variar de acordo com a empresa e o próprio empregado. Uma das principais questões que a gente recebe aqui é sobre a antecipação das férias. Então, muitas empresas anteciparam férias e isso pode acontecer de acordo com essa legislação que foi promulgada nesse período especial. Então, as férias podem ser sim antecipadas, mas é preciso que haja uma comunicação com 48 horas de antecedência para o funcionário, informando que ele vai ficar em férias. Mesmo aqueles funcionários que ainda não tenham um período aquisitivo inteiro, quer dizer, não tenham trabalhado 12 meses para ter um mês de férias, eles podem receber essas férias, podem ser colocados de férias, né, de maneira proporcional ao tempo de trabalho que eles tenham. E de fato isso deve acontecer de maneira antecipada. É importante falar que o pagamento das férias ele vai acontecer junto com o pagamento do salário. Então, nesse momento, não vai haver aquela antecipação costumeira do pagamento das férias. Ele vai acontecer no mesmo momento. Além disso, aquele valor de 1/3, que é uma obrigatoriedade constitucional em relação às férias, ele vai poder ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020, quando será pago, né, a segunda parcela do 13º salário. Então, sobre as férias, basicamente é isso. Sobre banco de horas. Muitas empresas têm funcionários que têm banco de horas. Esses bancos de horas, eles podem ser usados pelas empresas para deixar o funcionário em casa nesse período da pandemia. E aí pode acontecer uma situação estranha, que é o funcionário ter um banco de horas negativo, quer dizer, ele vai ficar em casa por um período maior e aí começa a gerar um banco de horas negativo. O funcionário fica devendo horas para a empresa. Então isso também pode acontecer, e se acontecer isso, quando as coisas se retomarem, né, o funcionário ele tem que compensar essas horas do banco de horas que foi gerado, e o prazo para ele poder, entre aspas, pagar as horas para o empregador é de 18 meses. Né? Então, o empregador vai poder contar com aquelas horas do banco de horas daquele período por 18 meses. O máximo de horas que ele vai poder cumprir a mais por dia para compensar esse banco será de 2 horas. E o máximo de horas trabalhadas num dia em que entre a compensação do banco de horas é limitado a 10 horas.
Então, o banco de horas fica mais ou menos vai ficar dentro desses parâmetros que eu estou colocando para vocês. Importante falar que se o empregado for demitido e tiver um banco de horas negativo, e esse banco de horas negativo ultrapassar 1 mês de salário, o empregador só vai poder descontar das verbas rescisórias o equivalente a 30 dias de horas do banco de horas. Então, seria como se fosse o desconto de um salário, não pode ser maior que esse. Com relação à redução da jornada de trabalho. Então, essa legislação permitiu que seja feita uma redução da jornada de trabalho, que pode acontecer em 25%, 50% e 70% da jornada. É mantido o valor da hora trabalhada, então a hora trabalhada continua sendo o mesmo valor, e havendo uma redução da jornada de trabalho, também o empregador pode reduzir o salário do funcionário na mesma proporção. O prazo máximo para que aconteça essa redução é de 90 dias, e quando houver um decreto informando que houve a finalização do estado de emergência, em 2 dias a empresa deve retomar a jornada de trabalho original e também o salário original. Com relação à suspensão do contrato de trabalho, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo período máximo de 60 dias. Essa suspensão de 60 dias ela pode ocorrer no máximo em 2 períodos de 30 dias cada. Se havendo a suspensão, o tempo de suspensão do contrato de trabalho também será o tempo de estabilidade que o funcionário terá depois. Então, se ficou suspenso 30 dias, terá 30 dias de estabilidade após a retomada da vida normal, vamos dizer assim. Com relação à suspensão do contrato de trabalho e a obrigatoriedade do pagamento. Então, supondo que o contrato de trabalho seja suspenso, a empresa deve oferecer alguns documentos para o empregado, e esses documentos ele vai levar ao órgão competente e vai poder receber um auxílio emergencial que vai ser relativamente equiparado ao seguro-desemprego pelo tempo da suspensão do contrato de trabalho. Para empresas de grande porte, haverá a obrigatoriedade da empresa bancar pelo menos 30% do salário do funcionário, e o auxílio emergencial vai cobrir a parte restante. Cumpre aqui ressaltar que não vai ser necessariamente o salário que o funcionário vinha recebendo, vai ser uma forma de minimizar os danos enquanto o funcionário não está recebendo o salário. Esse cálculo ele vai utilizar alguns parâmetros que são utilizados para o cálculo do seguro-desemprego, que leva em função, leva em consideração a média dos salários recebidos. É uma conta bastante complexa, mas isso é só para pontuar e entender. Lembrando ainda que tanto no caso da redução da jornada de trabalho, quanto no caso da suspensão do contrato de trabalho, é preciso que seja uma comunicação por escrito, um acordo por escrito, porque ele é como se fosse uma novação do contrato de trabalho por um período determinado. Então, tem que ser informado no documento por quanto tempo ele vai durar aquela medida, qual vai ser o valor da redução, ou se for suspensão, qual é o período da suspensão. Tem que toda a informação ser muito clara e por escrito. Se houver, de novo vou falar, se não for possível ser por escrito por algum motivo muito sério que impeça isso, então procurar documentar o máximo possível, por e-mails, troca de mensagens de WhatsApp, mas é importante, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, que a comunicação ela seja clara, eficiente e efetiva, para que todas as partes entendam exatamente o que está acontecendo e todas fiquem com provas daquilo que foi então acordado. Lembrando novamente que o empregado não é obrigado a aceitar o acordo.
Com relação às verbas rescisórias, então, se o empregador optar por demitir o funcionário, ele deve pagar as verbas rescisórias. Não há nenhuma informação na lei que diga que o empregador está dispensado do pagamento das verbas rescisórias. Tem havido alguma dificuldade ou algum desentendimento em relação a duas coisas que fazem parte das verbas rescisórias: o pagamento do aviso prévio e o percentual que deve ser pago em relação ao depósito do fundo de garantia. Então, algumas correntes jurídicas têm entendido que, nesse caso da crise, o empregador estaria dispensado do pagamento do aviso prévio e o depósito do FGTS seria limitado a 20% em cima do saldo. Outros entendem, entretanto, que esse não pagamento do aviso prévio e a redução da multa do FGTS, ela só seria válida no caso de uma empresa que efetivamente venha a fechar, quer dizer, que encerre as atividades em função da pandemia. Então, não vale, a empresa já estava numa situação, ou antes até da pandemia, encerrou as atividades e aí não paga os funcionários. Não, isso tem que ser muito relacionado, e essa é uma questão que com certeza vai ser muito discutida nos tribunais. Também outra coisa que a gente tem recebido aqui é muita gente falando assim: o meu empregador falou que faliu, então ele me mandou embora, que não vai me pagar nada. Então, explicar um pouquinho que a falência não é uma coisa que se possa auto-intitular. Você não pode se intitular falido, né? No aspecto jurídico do termo, né? É evidente que muita gente pode falir, se achar falido, né? Mas a falência em si, ela é decretada judicialmente. Então, ainda que o empregador julgue que não vai ter dinheiro para honrar as verbas, ele não está falido juridicamente falando. E também outra coisa que é importante pontuar é que a falência não inibe o pagamento. Não é porque uma empresa se diz falida ou tem a falência decretada que ela deixa de ter a obrigatoriedade de pagar os débitos. Importante também ressaltar que os débitos de ordem trabalhista eles são privilegiados em relação a muitos outros débitos. Então, é importante que, se alguém tem algum valor, aqui preciso me corrigir, os créditos de origem trabalhista são privilegiados em relação a outros créditos. Então, se um trabalhador tem um crédito trabalhista, sempre existe uma possibilidade dele vir a receber esse valor, ainda que não seja integral, pelo menos parcial. Por isso é importante, se houver de fato uma impossibilidade do credor, do empregador pagar, que o empregado, o trabalhador, ele entre na justiça em busca de receber os valores. Porque além dos bens da empresa que respondem, também os bens dos sócios passam a responder por aquela situação de pagamento dos créditos. Com relação ao seguro-desemprego e FGTS. E aqui eu venho fazer um apelo para os pequenos empregadores, que todos nós sabemos que a situação é bastante complexa, muitas pequenas empresas vão sofrer, provavelmente muitas vão fechar. Então, o que acontece é que muitos empregadores têm simplesmente dispensado os funcionários, dizendo: olha, não vou pagar nada, vai buscar os seus direitos na justiça. E isso causa uma questão até humanitária, porque ainda que o empregador não possa pagar as verbas rescisórias, é importante pelo menos que ele dê a baixa na carteira de trabalho do funcionário, para que o funcionário possa nesse momento ter acesso ao seguro-desemprego e ao levantamento do fundo de garantia. Quando o empregador não dá a baixa, mesmo que existam esses auxílios emergenciais, essas possibilidades que o governo federal está oferecendo, aquele empregado que ainda tem a carteira assinada sem a baixa não consegue acessar esse benefício. Então, ele não consegue acessar o seguro-desemprego que ele teria direito, nem levantar o FGTS, porque não tem a documentação necessária. Então, o meu apelo é: senhores empregadores, sejam conscientes do papel social da empresa. Então, em que pese a impossibilidade de pagar as verbas, e mesmo sabendo que vocês vão ter que pagar as verbas depois,
liberem os seus funcionários as carteiras de trabalho, entreguem as guias, para que o funcionário tenha uma condição melhor, né? Essa é uma questão quase que humanitária, considerando que mesmo quando voltarem, todos pudermos voltar à nossa rotina normal, vai haver um grande número de desempregados e a situação não vai ser muito simples. Outra coisa que eu quero pontuar, então, é novamente falar sobre os valores não pagos, né? Então, aqui vem valores que não tenham sido pagos no momento da rescisão, ou durante a rescisão, ou durante a suspensão do contrato de trabalho, ou em qualquer oportunidade relativamente à situação trabalhista, eles podem depois ser cobrados de forma judicial. Por isso é importante, e eu ressalto novamente, guardar provas, manter provas, procurar fazer provas, principalmente para os trabalhadores que trabalham em empresas pequenas, o trabalhador individual, que trabalha um único funcionário numa determinada empresa, porque é bastante difícil você provar a sua legitimidade se você não tiver um argumento bom para mostrar ao juiz. Então, conversas de WhatsApp, gravação de telefonemas, tudo isso pode ajudar, tanto o empregador quanto o trabalhador principalmente. Muitos trabalhadores se sentem numa situação bastante desconfortável, porque existe uma tendência de que se entendam válidos todos os acordos que tenham sido feitos nesse período, e todo mundo sabe que o trabalhador ele fica totalmente coagido, né, e praticamente obrigado a aceitar qualquer acordo em função da situação. Então, as provas elas são importantes para mostrar que você não fez um acordo de forma voluntária, foi praticamente obrigado. No mais, o que eu tenho para dizer para vocês é que tenham calma, tenham compaixão, né? É importante nesse momento todo mundo se preservar. A vida é sem dúvida nenhuma o bem mais precioso que nós temos, então em que pese toda a situação econômica, a vida é o mais importante. E a vida ela está tanto no cuidado com a vida quanto na manutenção das condições para que a pessoa possa se alimentar e ter a sua higiene. Aqui então são essas breves colocações, né, sobre essa situação em geral. Eu gostaria de pedir para, se vocês tiverem mais qualquer outro tipo de dúvida, que entrem em contato conosco através das nossas redes sociais, e eu vou ter o prazer de pessoalmente poder orientar ou mostrar caminhos tanto para as pequenas empresas quanto para os trabalhadores. É importante estar focado em ter sempre uma boa solução para qualquer tipo de conflito. O meu muito obrigada, em nome do meu nome, Carmen, e em nome do nosso escritório Epaminondas Nogueira.